Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos no nosso 8º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2, é o nosso segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas e nós estamos tratando sobre o tema da guerra. Então, agora vamos entrar nos 3 pontos de vista ou categorias, que são o ativismo, o pacifismo e o seletivismo. Lembrando, irmãos, que a nossa tendência como igreja é normal inclinarmos ao pacifismo. Por quê? Porque Jesus, ele sempre nos ensinou a paz, o evangelho é o evangelho de paz, só que nesse mundo caído, por causa do pecado, por causa das ganâncias, por causa dos governos e dos reinos, a guerra ela existe. Então, quando nós, mesmo que tenhamos um pensamento pacifista, aqueles irmãos que passaram por momentos de guerra, muitas vezes eles mudaram esse seu posicionamento. Por quê? Porque eles viram as suas esposas sendo mortas, as crianças, viram homens cruéis entrarem ali nas suas casas, e então a gente tem que respeitar alguns povos, principalmente quem já passou por experiências assim, e o porquê eles se tornaram ativistas. Nós, como brasileiros, que nunca tivemos uma guerra, é da nossa natureza e da nossa tendência se inclinar para a neutralidade e para o pacifismo. E desejo mesmo que continuemos assim, mas hipoteticamente que a gente venha de passar por uma guerra, eu quero acreditar que muitos irmãos nossos podem até mudar de posições. Como eu disse no bloco anterior, eu não quero aqui estar impondo nenhum tipo de ideia ou de teoria a vocês, ou categoria, ou desses pontos de vista. Cada um é livre para escolher, mas, ao mesmo tempo, a gente também se torna um pouco menos temerário no nosso juízo aos nossos irmãos do passado. Por quê? Porque quando a gente tem o nosso ponto de vista, mas nós não tivemos as experiências que eles tiveram, então a gente, ao aprender sobre o assunto e a tentar entender um pouco o que eles passaram, a gente, eu diria, vai amadurecendo sobre essas categorias, tá bom? Então vamos ler agora e vamos estudar um pouco agora o ativismo. O que diz o ativismo? O ativismo eles vão afirmar o seguinte: é sempre certo participar de uma guerra. O ponto do ativismo eles vão defender a participação das guerras. E aqui nós estamos falando dessa teoria, dessa categoria, no pré-requisito da ética, mas também da ética cristã. Ou seja, os ativistas vão defender que participar de guerras é certo. Ora, porque o seu governo estará fazendo guerra contra alguém, ou ora, porque o seu governo estará dizendo: estejamos preparados para nos defender de alguém. Então, o pensamento ativista defende que, sim, é certo participar de guerra. Vamos estudar esse ponto de vista. Dil, leia para nós aqui. A gente vai estar lendo algumas partes do livro e eu fiz aqui muitas anotações para a gente poder estar debatendo. Vamos lá, leia para nós na página 362, o último parágrafo, por gentileza. Pastor, é o pacifismo no 268? Não, é no ativismo. 262. 262. Ok. O ativismo é sempre certo participar de uma guerra? O ativismo sustenta que o cristão está devidamente obrigado a obedecer o governo e a participar de todas as guerras para as quais for solicitado o seu apoio. Seus defensores apresentam 2 tipos de argumentos diferentes a favor do seu posicionamento. Trata-se de argumentos bíblicos e filosóficos, ou sociais. Vamos iniciar examinando os dados bíblicos. Joia. Então, obrigado. O nosso irmão Geisler vai mostrar aqui que a base e os argumentos são bíblicos ou filosóficos e sociais. Então, na perspectiva do ativismo,
que é uma afirmação de que é sempre certo participar de uma guerra, eles têm essas duas bases. O primeiro argumento é o bíblico, então vamos estudar um pouco o argumento bíblico. Pode continuar lendo para nós apenas esse ponto, Gil, esse parágrafo, da página 263. As Escrituras. As escrituras parecem enfatizar esse ponto. O governo é de Deus, seja no âmbito civil, seja no âmbito religioso. Deus é Deus de ordem e não de caos. Em Gênesis 9, versículo 6, e também em 1 Coríntios 14, do 33 ao 40. Joia. Então, sobre essa afirmação, irmãos, o governo é de Deus. Tudo bem até aí, certo? Ok. Agora, no próximo ponto, ó, dados do Antigo Testamento acerca de Deus e do governo. Então, aqui o autor ele vai defender sobre essas questões, que Deus ele está no governo de todas as coisas e que ele passa esse seu governo aos homens. E aqui no próximo parágrafo, sem ser esse o primeiro, no segundo, em síntese, leia para nós. Em síntese, Deus estabeleceu o governo humano. Adão recebeu a autoridade para dominar sobre a terra. Quando o mal se tornou avassalador, Noé recebeu a espada para fazer cumprir a regra. O governo humano tem sua origem em Deus por duas razões. A ordem procede de Deus, e a desordem precisa ser eliminada por Deus. Os seres humanos têm o direito, outorgado por Deus, de tirar a vida de homens perversos que derramam sangue inocente. O governo está investido de poder divino. Sobre esse ponto, meus irmãos, quero gastar um minuto aqui com vocês. Vocês concordam com essas afirmações? Me entendam, é claro, eu não estou querendo aqui, irmão, extrair, né? Como eu disse, nós estamos estudando, eu quero debater, por isso que eu separei esse tema de hoje, para que a gente possa contra-argumentar. No primeiro momento, a gente sabe dessa verdade, e que isso, de fato, foi assim na velha aliança e até na nova aliança. Tudo bem até aí? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? O problema disso tudo é que o homem ele deturpa, né, esse direito e essa autoridade dada por Deus. A gente sabe que há os extremos, os exageros, né? E isso é o pior do homem, né? Acaba Os, fugindo daquilo que é certo. os desequilíbrios desse poder, né, Tio? Exatamente, os desequilíbrios. A gente Exato, sabe dessa verdade, mas há os extremistas aí, né? É exato. muito ruim Agora, isso. olha só, quando a gente for trabalhar já já sobre os pontos de vista filosóficos, Gil, a gente vai mostrar aqui, por exemplo, que um dos posicionamentos filosóficos, que inclusive Platão, ele vai fazer aqui uma defesa, através do diálogo de Platão, denominado Criton, ele vai mostrar aqui, por exemplo, que mesmo que um governo seja desequilibrado, ele ainda é melhor do que um Estado sem governo, porque um Estado sem governo remete à anarquia. Olha que interessante, Gil. Essa visão de Platão até eu conheço, já li a respeito. Né? E é Então, interessante, tem fundamento, né, Júnior? fala, Tem fundamento. é Por pior outro, um governo, pode falar. ele falou que é pior um governo com leis ruins do que não ter lei. Exato. Ou, né? Ou quando não se há alguém que governe sobre os demais, porque aí aquele lugar, ao invés de ter uma condução geral, cada um segue o seu princípio, ou seja, vira um estado de anarquia, né? Vira um estado, como nós chamamos, estado de exceção, né, Júnior? Exato. Então, perceba, Gil, que mesmo com o desequilíbrio, e por mais que esse desequilíbrio seja manco, penco, é melhor do que nenhum equilíbrio. Então, agora, leia a outra frase para nós, Gil, ainda da página 263, a próxima. A espada que foi dada a Noé foi usada por Abraão.
quando ele engajou em uma guerra contra os reis que haviam cometido uma agressão contra seu sobrinho Ló, em Gênesis 14. Essa passagem indica a aprovação de Deus para para a realização de guerras, cuja finalidade é proteger o inocente dos seus agressores. Então percebam que qual que é a base do ativismo? Ou seja, aqueles que defendem a guerra. Que quando há um agressor, a defesa por aqueles que são inocentes, para que a gente possa proteger os inocentes, é legítima a guerra. Já que a espada também faz parte do governo que Deus deu a nós para a gente fazer justiça. Então, com relação a isso, a gente não vê, eu diria, nenhum problema, porque quando a gente começa a estudar de fato o Velho Testamento, nós começamos a enxergar isso. E agora aqui, deixa eu até fazer um comentário maior. Quando nós conhecemos a história bíblica e quando nós conhecemos um pouco sobre a doutrina da soberania de Deus, nós entendemos que todo governo que está estabelecido, de uma forma direta ou indireta, só está estabelecido pela vontade de Deus. Porque se Deus não deu a última palavra, nenhum governo seria estabelecido. E isso fica claro na próxima página, quando ele vai e cita agora, por exemplo, Daniel. Vamos ler lá a página 264. Leia para nós, pastor Johnny, esse primeiro parágrafo. Por gentileza. Só um último comentário. No finalzinho aqui da 263, o autor vai comentar sobre as atitudes de Moisés, fazendo guerra, sobre as atitudes de Davi, sobre Samuel. Ou seja, o povo de Deus no Velho Testamento tinha essa atitude. Eles faziam parte de um governo e o monarca, muitas vezes, ele agia debaixo dessa teocracia. Antes da monarquia ter sido estabelecida, havia a teocracia mosaica. E na teocracia mosaica, víamos que também, como o autor mesmo aqui relembra, os poderes do governo bem explícitos. Quando alguém matasse ou fizesse algum dano, pagarás a vida pela vida, o olho por olho, ou seja, o exercício da justiça. Né? Então, num primeiro momento, a justiça sendo cobrada até mesmo do seu próprio povo. Depois, quando há o início da monarquia, nós vemos isso com tanto Samuel, quanto com Davi, quanto com Saul. E olha que interessante, irmãos, até lembrando o episódio que eu tomei nota aqui. Um bom exemplo disso nós vemos com Jonathan, filho de Saul, porque Saul já era o rei deposto. E o próprio Jonathan sabia que Saul era o rei deposto. Mas Saul, como rei deposto, vai à guerra. E Jonathan acompanha Davi. Ou melhor, acompanha Saul. E morre com o seu pai em campo de batalha. Na cabeça do hebreu naqueles dias, o governante, mesmo que ele tivesse sido deposto, ou mesmo que ele tivesse infringido parte da vontade de Deus, enquanto ele ainda era ali o ungido, mesmo errante, Deus ainda estava permitindo ele estar ali no poder. Então, percebam que o pensamento hebreu no Velho Testamento, mesmo numa guerra que aparentemente era injusta, ou contra um rei desviado, os soldados estavam ali guerreando ao lado deles. Não estou aqui querendo fazer uma defesa, se está certo ou se está errado, mas estou dizendo o seguinte, que o ativismo se baseia nisso. Ele pega essas passagens bíblicas. E agora, como eu disse para vocês, vamos ler Daniel, porque os textos de Daniel deixam bem claro também essa questão da soberania de Deus. Leia para nós, pastor Johnny, a página 264, no primeiro parágrafo. Vamos lá. No que diz respeito aos governos das nações gentílicas, o Antigo Testamento declara: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:25. Na continuidade da profecia de Daniel, podemos perceber com clareza que Deus ordenou a existência dos governos da Grande Babilônia, dos Medo-Persas, dos gregos e dos romanos. Daniel 2-7. Capítulo 2 ao capítulo 7. Assim, o texto indica
que Deus tem ordenado o governo humano, onde quer que possa ser encontrado. Uma vez que o governo é outorgado por Deus, conclui-se que desobediência ao governo corresponde à desobediência ao próprio Deus. Se, portanto, o governo de um país ordenar a uma pessoa que ela deve ir à guerra, o ativismo bíblico argumentará que sim, que essa pessoa deve ir em obediência ao Senhor, pois o Senhor outorgou ao governo a espada, o poder de tirar vidas humanas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Percebam, irmãos, que aqui é um argumento bem convincente também. Admitamos ou não. Eu sei que na nossa perspectiva do Novo Testamento, e ainda mais como brasileiros, temos uma tendência de negar isso. Mas quando a gente passa olhando para as páginas da Bíblia, nessa perspectiva, e nessas afirmações de Daniel, e sabendo que a cada governo que foi colocado ali eram governos colocados por Deus, então, não obedecer ao governo, num primeiro momento, é não obedecer a Deus. Eu sei que aqui entra num confronto também. Por quê? Porque vocês vão lembrar que nós estudamos nas aulas passadas os 3 absolutismos. O absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado. Aqui nós poderíamos contra-argumentar com o absolutismo conflitante, dizendo que aqui está em xeque 2 realidades, o não matarás e o obedecer ao governo. Sim. Mas, tirando essas arestas agora, para aqueles que são ativistas, eles enxergam dessa forma. Tudo bem até aí? Eu acho que é uma fuga moral aí, né? Porque, de um lado, você tem paradoxo, né? Você tem a outra posição do pacifismo. Porque, por exemplo, todo governo subentende que foi de Deus. E o governo da Coreia do Norte? Então, Júnior, partindo da proposta da soberania, até lá está debaixo do guarda-chuva. Eu sei, Júnior, né, que agora eu concordo com você, mas quando vamos pensar agora, Júnior, no Velho Testamento, em 2 episódios do Velho Testamento, os assírios, eles eram cruéis como poderíamos comparar com a Coreia do Norte. Então, perceba que, assim como os assírios, eles foram cruéis e pela, vamos dizer assim, pela permissão de Deus, nós temos também um outro império que também foi tão devastador, que foram os babilônicos. Sim, eu entendo. Pela permissão de Deus. A questão das 2 fugas das posições, tanto uma contra a outra, do ativismo contra do pacifismo, você tem que ter uma modulação, uma moderação Sim, sim. quanto a isso. Não, e é por isso que a gente vai chegar lá, que é, no caso, o seletivismo. O seletivismo é a moderação. O ativismo, ele vai dizer, não, nós estamos debaixo do governo, o nosso governo é um governo que tende a ser um governo justo, que tem equidade, logo, se ele tomar uma decisão, nós estaremos sabendo... Para justificar, né? Por isso, o pacifismo, ele já vai ter essa atitude de negação à guerra em qualquer governo. São extremos, né? Exatamente. E o seletivismo, ele vai dizer o seguinte, por isso que a tese dele é, existem guerras que podemos participar e outras não. Por isso que é um assunto delicado. Agora, vamos lá, Júnior. Como você mencionou, Coreia do Norte é uma ditadura, não é nem uma autocracia, é uma ditadura absolutista. Né? Agora, olha só que interessante. Quando eu falei sobre a Babilônia, para os judeus, a Babilônia foi o terror, mas para Deus, a Babilônia foi o lugar do conserto. Então, quando a gente olha de uma forma maior, na perspectiva da soberania, tudo acontece segundo o governo de Deus no meio da terra, dando os seus governos aos homens debaixo da autoridade de Deus. Agora, quando se trata da nossa participação ativa num contexto ainda mais de injustiça,
como a gente vê na história da humanidade, a gente não consegue compreender. Como que Deus pode estar permitindo tanta atrocidade? Como aconteceu recentemente na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, mais em especial na Segunda Guerra Mundial. Então, eu sei que, na perspectiva da soberania de Deus, isso nos consola, como fé, como artifício da fé. Mas, na prática humana, foi um momento de terror para aqueles que passaram pelos campos de concentração. É uma coisa muito complexa, né? Agora, então, vamos lá. Continuando aqui, na página 264 também, dados do Novo Testamento relativos a Deus e ao governo humano. Aqui, também, o autor vai defender, por exemplo, quando Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fora dada. Ou seja, Jesus estava afirmando a Pilatos que Pilatos estava onde estava pelo consentimento e pela autoridade de Deus. E também Paulo vai falar a Timóteo para que ele ore pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E também vai dizer a Tito, isso está em 1 Timóteo 2,2 e Tito 3,1, dizendo: recorde-lhes de que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes a eles, né? E aqui a passagem mais clássica sobre essa questão do governo, que é mensageiro de Deus sobre nós, é Romanos 13, do 1 ao 7. Aqui o autor até coloca para nós, leia para nós, pastor Johnny, na primeiro, segundo, terceiro parágrafo do livro texto, da página 264, por favor. Terceiro, né? Isso. A passagem mais extensa do Novo Testamento, que trata da relação do cristão com o governo, encontra-se em Romanos 13, do verso 1 ao 7. Os primeiros versículos deixam claro que todo governo é divinamente estabelecido. Abre aspas. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Fecha aspas. Verso 1 e 2. Outra razão porque devemos obedecer a uma autoridade é que ela é serva de Deus para o teu bem. É serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Verso 4. Ou seja, irmãos, o texto bíblico, quando fala sobre todos devem sujeitar-se a autoridades do governo, ele não faz aqui uma citação, e aqui lembram que em outras matérias, quando a gente trabalhou, eu falei, deixa o texto bíblico falar. O texto de Romanos mostra que não há autoridade ou governo que Deus não tenha estabelecido. Eu sei que depois dessa afirmação, vem perguntas como essa, mas e um governo como o da Coreia do Norte? Eu sei que aqui dá pano para manga, mas o texto bíblico mostra isso. Então, os ativistas vão trabalhar dentro dessa premissa, de que governos foram colocados por Deus, logo devemos obedecê-lo, inclusive nos assuntos de impostos, de cidadania e também com relação à própria questão da guerra. E aqui, nas últimas duas linhas, pastor Johnny, depois de Romanos 13, 1, 2, leia para nós de tudo até o final do parágrafo. De tudo o que falamos, conclui-se, de acordo com a opinião dos ativistas bíblicos, que um indivíduo deve responder ao chamado do governo para ir à guerra, visto que Deus deu a autoridade da espada para as autoridades governamentais. Ou seja, esse é o posicionamento ativista com base na Bíblia. E agora vem o argumento filosófico. Tudo bem agora? Tudo bem até a aí? gente trata também a questão a questão do texto bíblico, que trata da legitimidade do governo. Agora, tem ações do governo que ele não pode ser submetida quando ele confronta com a palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho meus princípios éticos da palavra, que aborto e outros assuntos que bem assim, Bem muito claro, né? sensível, né? Mas está na palavra. Eu vou ficar com a palavra de Deus e não com o governo que
Por essa razão, Júnior, eu não discordo de você, e aí onde entra o absolutismo conflitante. Governo é uma autoridade de Deus, mas esse governo está fazendo coisas contra a vontade de Deus. Logo, eu tenho que escolher um ideal. Qual é o meu ideal? Obedecer a Deus e não ao governo. Por isso que os pacifistas vão dar essa resposta, entendeu? Exatamente, porque, por exemplo, quando o governo está aí, tem um projeto de lei, tem vários projetos de lei que quer acabar com a pregação, o assédio, até no Rio de Janeiro. Você abordar alguém na rua é assédio moral, vai criar uma lei. Então, Você não pode pregar o evangelho. E aí, eu como fico com a palavra de todo mundo pregar o evangelho? por isso que a gente, enquanto há confronto da lei de Deus com a lei dos homens, nenhum problema. A gente opina para a lei de Deus, em detrimento da lei dos homens. E isso é bem, vamos dizer assim, isso é muito visto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Jeremias, Daniel, Misaque, Sadraque, Abednego, nós vemos isso com Pedro, quando o Sinédrio, juntamente com Herodes, calha a boca, não, mais importa tememos a Deus do que aos homens, ponto passivo. Então é bem claro. No entanto, Júnior, existem pessoas que, quando se trata da guerra, eles não enxergam assim. Eles acham que o governo está correto, é um governo legítimo, e aí eles acham que eles estão fazendo serviço a Deus. Percebam que aqui a gente entra em um ponto, que é o ponto da licitude e da conveniência. Então eu não posso chegar para você e dizer que você é ativista, que você está pecando, porque na sua ótica você está fazendo o que é correto. Agora, eu sei que isso tudo é muito questionável e passível de avaliação, mas mesmo assim, a gente tem que dar direito de dúvida do outro, porque ele também está vendo e ele está se posicionando como um cristão em cima de alguns posicionamentos que ele enxerga ser verdadeiro. Vamos lá, muitos americanos que vão para a guerra vão conscientes de que eles estão fazendo um serviço para Deus. Eu acho isso estranho, mas na cabeça deles isso está correto. Porque já que eles se sentem como os delegados do mundo, então eles estão fazendo um serviço. Enquanto muitos outros olham os Estados Unidos como também um imperialismo, eles não se veem assim. Eles se veem como, literalmente, os heróis do mundo. Então, por isso que a gente está contra-argumentando para entender as correntes. Tá tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Agora, em cima dos argumentos filosóficos, é muito interessante, irmãos. Aqui, o governo é o guardião do ser humano. Então, em cima desse diálogo de Platão, denominado Críton, ele vai dizer que o governo é o pai dos seres humanos. Porque Platão também sofreu por causa de certas decisões, ou melhor, aqui, ó, vamos ler aqui. Leia para nós, pastor Johnny, esse parágrafo, que aí depois eu só vou fazer as citações. Joia. O argumento filosófico. O governo é o guardião do ser humano. Há também argumentos extra-bíblicos que são usados em defesa do ativismo. Um dos argumentos mais poderosos dessa posição procede de um dos diálogos de Platão, denominado Críton. Nesse diálogo, Platão nos oferece 3 razões explícitas e 2 outras implícitas. Porque uma pessoa não deve desobedecer a um governo, mesmo quando este injustamente lhe retribui com a condenação à morte. A cena acontece na prisão, onde Sócrates permaneceu aguardando sua morte por ter sido acusado de praticar impiedade. Ele foi sentenciado a tomar um cálice de veneno. Durante o diálogo, Críton, o jovem amigo de Sócrates, tenta convencer o filósofo a escapar e fugir da pena de morte. Na resposta de Sócrates, 5 razões são oferecidas a favor da obediência a um governo injusto, mesmo que isto represente a própria morte. Ou seja, olha que interessante, irmãos. Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui. Aqui é um pensamento filosófico do porquê se deve obedecer ao governo. Agora, eu quero lembrar aqui, olha só, lembra que em teologia sistemática nós aprendemos bastante sobre a revelação natural?
Ou seja, aqui daríamos para a gente fazer uma ponte de que esse pensamento parte desse pressuposto de uma cultura pré-estabelecida. E vocês têm que lembrar que os gregos, poderíamos dizer, que eles são o berço da democracia no mundo. Eles são aquilo que nós conhecemos de o início de das discussões sobre república, sobre democracia, e tudo que o mundo conhece e se tornou, começa com a cultura grega e com os pensadores gregos. Então, a gente tem que lembrar que aqui não é simplesmente uma nação como outras, mas é uma nação onde já se via ali um viés diferenciado de democracia, de opinião, de cidadania, ou seja, tudo aquilo que a gente vai chegar lá depois com os romanos e com o direito e etc e tal, começa aqui na Grécia. Então, eles já eram um pouco diferentes. Eles eram diferentes das outras monarquias, aonde havia nas outras monarquias um absolutismo real. Aqui já tem uma outra proposta, tem uma proposta mais democrática, aonde o povo participa. Mesmo que depois a Grécia se tornou um império, e a gente vê essa expansão do seu imperialismo, com Alexandre o Grande, depois com seus 4 generais, e a influência grega ou helênica no mundo antigo, querendo ou não, a gente vê que houve uma mudança na chave da forma de se fazer política ou democracia no mundo a partir dos gregos. Então, esse pensamento aqui ele é bem interessante. E para ele, o primeiro argumento é que o governo é o pai dos seres humanos. Ou seja, assim como nós obedecemos os nossos pais, os pais estão debaixo desse governo, logo o governo acaba recebendo esse papel de patrono. Então, obedecê-lo é igual a obedecer os pais. Eu me lembrei, dei muita risada enquanto fazia a lição de casa aqui, pai dos pobres, né? O que você lembra? Pai dos pobres, né? No nosso contexto brasileiro. Ai, ai, ai. Né? Então, segunda, tudo bem até aí, então? Lembrar dos pais dos pobres, querem falar alguma coisa? Não. Faz o L. Sem se harmonizar, sem perder o fio da meada, né, irmãos? Platão defendia a aristocracia, né? Hã? Platão defendia um governo aristocrata, né? Eu desconheço, viu, Júnior? De verdade, eu não sei te dizer. Ele Tem uma falhada, Júnior. Bloqueou. defendia a aristocracia, que era o governo dos melhores, né? Aristocratas, dos mais virtuosos. Eu não sabia desse fato. Né? E, de qualquer forma, né, a gente vê o quanto eles foram protagonistas no mundo antigo, né, Júnior? Né? Bom, segundo argumento dentro dessa discussão, que o governo é o educador do ser humano. Olha que interessante. Aí, aqui, eu também quero gastar um parênteses aqui. A gente tem que lembrar o que era educação para os gregos. Será que é o mesmo padrão de educação que nós temos para nós hoje? Porque quando a gente pega essa fala e compara, eu acho que a gente está fazendo uma comparação desmedida. Porque como que era a educação no mundo antigo, irmãos? Como que era a educação entre os hebreus? Como se analfabetizava? Era o governo que dava a educação ou ele chancelava as educações? É diferente. Diferente. Hoje, o nosso governo é o tutor da educação. Mas na história mundial não era assim. Não era, não. E mesmo entre os gregos... Era privado. Exatamente, era privado. E mesmo entre os gregos, quando fala-se de educação, a gente está falando de educação como formação superior. Exato. A analfabetização se dava aos pais. E pais mais dedicados nesse critério era quase como comparar hoje a tecnologia. Uma família onde o pai e a mãe priorizavam
a alfabetização dos seus filhos, esses filhos, em 20 anos, saíam na frente de qualquer outro filho, porque eles sabiam ler, sabiam escrever, sabiam calcular, poderiam comercializar, poderiam negociar, ou seja, o desdobramento que a educação tinha Era nos dias elitizada, do né? passado era muito grande. E a Elitizada. gente tem que lembrar que até nos dias bíblicos, quando o próprio apóstolo Pedro fala que ele era indouto, ele não está dizendo que ele era analfabeto. Por quê? Porque como um judeu, ele tinha sido educado aonde? Com a Torá na casa dos seus pais, ou seja, ele era alfabetizado por meio da religião. E ele aprendia educação básica em casa. Agora, por que ele era indouto? Porque ele não teve condições, e a sua família, de levá-los às universidades. Então, olha só, quando aqui os argumentos do diálogo de Platão, denominado Críton, quando fala que o governo é o educador do ser humano, não é necessariamente que ele providencia a educação de todos, mas ele chancela, é diferente. Ou seja, o que acontecia na Grécia, o que acontecia na Babilônia, o que acontecia entre os judeus, eram chancelados pelos líderes religiosos. Aqueles que tinham mais protagonismo, eles eram investidos na sua educação. Podem ver que até mesmo entre os próprios gregos e hebreus, quando uma família hebraica, os judeus, eles tinham condições e posses, eles pegavam um dos seus melhores escravos e faziam com que ele fosse estudar medicina. Por quê? Porque a própria faculdade de medicina depois iria servir para toda a família. Iria servir para os donos daquele escravo e, naturalmente, para os filhos, para os netos e para todos os empregados. Então, percebam que a educação, assim como hoje nós temos as tecnologias, a educação e aqueles que eram protagonistas da educação, eles abriam portas muito maiores do que a gente pode imaginar. Essa ideia nossa hoje de que a educação ela é algo em que o Estado tem que proporcionar e as famílias elas apenas encaminham a escola é uma ideia muito errada. Na realidade, a gente fez... Eu sei que o nosso sistema de educação ele é bom, porque ele proporciona uma creche, proporciona um primário, esqueci o nome que se dá, o jardim de infância, o prézinho, primeiro ano, temos todo um currículo que é bom, mas houve um problema aqui, a ausência paterna na formação das crianças. Podem ver que nós, brasileiros, e muitos países sul-americanos, não temos aquilo que países de primeiro mundo têm como homeschool. E, na realidade, o que é o homeschool, senão a participação da educação na formação acadêmica dos filhos em casa. Então, eu acredito que quando aqui a gente está vendo esses argumentos filosóficos por parte do governo, onde o governo ele é o pai dos seres humanos, no primeiro momento a gente até entende. Quando ele é o educador, a gente tem que fazer essa ponte. E aqui fica uma proposta para vocês pensarem a respeito. Porque, na minha opinião, a gente precisa passar por uma reforma educacional, liberando o homeschool e a participação mais ativa dos pais, aonde? Na educação dos nossos filhos, fazendo com que esse modelo, que também não podemos descartar, que é bom, se torne melhor. Porque quando nós deixamos com que a educação seja formada pela escola e seja patrocinada pelo governo, nós estamos falando que o governo é o nosso tutor. E aí, quando é um governo ideológico, é por isso que a gente está sofrendo tanto em nossos dias e a gente vê as nossas crianças com tanta besteira, por quê? Porque nós estamos passando a tarefa que era dos pais ao governo. Então, tudo bem até aí? Então, fazendo as devidas proporções, tudo bem até aí? Tranquilo? Algum comentário? O terceiro argumento é o governo tem o dever de obedecer ao governo. Aliás, os governados têm o dever de obedecer ao governo. O outro argumento é os governados são livres para abandonar seus governos. Deixa eu gastar um ponto aqui. Nessa discussão de Platão, olha que interessante. Os governados são livres para abandonar os seus governos.
já que você está dentro de um governo e eles dizem, vão para a guerra, e eu não quero ir para a guerra, então eu tenho que deixar aquele governo. E eu devo viver debaixo de outro governo. Só que aqui ele faz algumas ressalvas, dizendo, no momento em que o governo estabelece que é para você ir para a guerra, e você agora está querendo fugir para não cumprir com um edito governamental, você está sendo covarde. Então, o que ele fala? Você é uma pessoa livre. Mas se você é livre, então seria mais ou menos isso. Escolha seguir um governo que pense como você pensa. Porque no momento que esse governo, que você está sujeito a ele, toma uma decisão de ir à guerra e você não vai, você está rompendo com ele. Seria a ideia mais ou menos assim. Enquanto ele te foi útil, você o serve, mas a hora que ele não é mais útil, você o abandona. Então, na perspectiva do diálogo, é como se fosse uma traição. E sem governo, teríamos um caos social. E aqui é muito interessante, em cima daquilo que a gente falou. Quando há um governo, por pior que seja o governo, ainda é melhor do que governo nenhum. E aí ele encerra, então, esses debates, né, que seria o argumento filosófico. Tudo bem até aí? Tranquilo? Deu para entender? Fiz uma síntese aqui desse capítulo, eu achei bem interessante esses posicionamentos, tá bom? Tranquilo? Então, esses são os dois argumentos do ativismo, o bíblico, religioso, e o filosófico e social. Deu para compreender, meus irmãos, ou não? Querem contra-argumentar? Falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Acrescentar que, como eu falei, Platão ele tinha essa visão porque ele estava numa aristocracia, um governo das virtudes. Ele acreditava que, essa nata do governo, essa elitizado, seria os próprios filósofos, a sabedoria do filósofo que poderia evitar a corrupção do ser humano, de um governo dos homens. Ele entendia que o governo dos virtuosos, os aristocratas, eles eram muito sábios, ela está dentro da classe dos filósofos. Por isso que essa educação seria o alcance das virtudes. Muito bem, obrigado pela contribuição, Júnior. E por isso que eu fiz questão de citar que os gregos não devem ser comparados com as outras nações. Porque mesmo que ali era um princípio, como disse muito bem o Júnior, aristocrata, é normal que diante dessa interação mais holística desses aristocratas, eles errariam muito menos. As outras culturas vão errar mais, ainda mais culturas bárbaras. Então, a gente não pode fazer uma comparação dizendo que todo governo é igual. Ali é diferente por causa da sua educação, da sua cultura, da maneira em que eles levavam a democracia para as pessoas. Podem ver, irmãos, hoje a gente está vivendo esse mundo polarizado por causa das ideologias. Inclusive, essa semana eu até li eu acompanho um podcast de um jovem que é um professor de filosofia, que ele falou o que é uma ideologia. Eu vou passar para vocês depois esse podcast, foi muito interessante. E ele mostra o poder da ideologia na vida de uma pessoa, pessoalmente, familiarmente, e até mesmo como nação ou como contexto social. Então, numa ideologia, as pessoas tomam as suas decisões pelas suas ideologias, mais do que por outros critérios, né? Então, assim, percebam que hoje a gente vive esse mundo polarizado, se torna muito mais difícil, porque até mesmo essa questão da discussão da política, da liberdade, do que pensamos, do que achamos, pode ver, as pessoas não podem mais pensar, elas não podem mais opinar. Quantas são as pessoas que estão com medo de contra-argumentar? Isso é perigoso. E a gente vê que parece bobeira, mas nos nossos dias estarmos vivendo desse mal é uma coisa horrível, né? Nunca que diríamos que uma pessoa não tem liberdade de expressão. Quantas são as pessoas na política ou como empresários que estão querendo se contra-argumentar e não falam, não citam do governo, não citam das leis, não se posicionam porque têm medo de serem presos ou serem multados, e por meio dessas
situações, eles acabam tendo o quê? Uma repressão. Irmãos, quando você é multado de forma desmedida, e essas multas prejudicam a sua vida financeira, e o Estado começa agora a arbitrar, pegando seus recursos por causa dessas multas, você não tem mais vida. Você fica impossibilitado de viver. Exatamente. Os bens que estão nos seus nomes, eles começam a ser leiloados, porque o governo te multou, eles vão agora executar aquelas multas. Ou seja, isso é uma opressão, isso é uma ditadura. Oh, com certeza. Então, percebam que a gente está vivendo um estado de exceção. O- Quem diria que nós, no ano de 2024, viveríamos assim? Que a gente não poderia contra-argumentar. E aqui entra um princípio de uma democracia. Por pior que seja uma democracia, ainda há o direito de expressão, e se alguém violou o direito do outro, ele deve ser julgado, deve ser punido, mas dentro dos critérios da lei. E Você não vai ver a distopia, né? Hã? Estamos vivendo uma verdadeira distopia de 1984, né? Exatamente. A Já. gente está vivendo isso assim. Então, perceba como que é um assunto complicado, e aqui eu fiz a ponte da Grécia, mas a Grécia, lá atrás, está muito melhor do que a gente hoje, com seus aristocratas. Exato. Você vê na democracia americana, você pode falar o que quiser lá. Sim. Então, a liberdade de expressão lá é o pilar da democracia. Sem ela, não existe democracia. Exato. E mesmo que você pratique injúrias, defamações ou calúnias, você vai pagar por isso. Claro. Mas são pesos e medidas Sim. que, mesmo assim, não vão impossibilitar aquela pessoa de viver. Vai te calar. Exato. E ela pode ser punida, pode ser Sim. julgada, pode ser até presa, mas ela vai continuar com suas propriedades. Sim, Ela claro. vai pagar com a cadeia. Ela não vai pagar necessariamente sendo saqueada de forma injusta, recebendo multas Sim. e sobre multas abusivas, aonde a vida daquela pessoa é impedida de viver. Ou seja, ele foi tolhido no seu direito de viver. Vai calar a voz divergente, né? Exato. Calar a voz divergente. Isso é ditadura. Ou seja, isso é uma ditadura. Né? Então, ficou claro o que é o ativismo, meus irmãos? Deu para entender? Vamos entrar agora no pacifismo. E a gente vai entrar no pacifismo e depois, por último, né, no último ponto, que é o seletivismo, e vamos ficar só nesse tema mesmo hoje. É um assunto muito delicado, muito complexo, mas eu prefiro estar seguindo essa linha com vocês, mais paulatina, mas eu diria aonde a gente entende um pouco melhor esses embates, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. E o horário? Então, deu horário agora. Deu horário, vamos dar uma pausa? Sim. Alguma pergunta, meus irmãos? Não. Então, vou bloquear aqui a nossa... Pois não, Júlio? Aproveitando o pacifismo, eu vou cantar a música da Legião. Tá bom. Então, deixa eu dar uma pausa aqui, aí você canta no intervalo. Senão os alunos que forem ver o IAD ou podem te aclamar como um cantor, ou pode se escandalizar, né, Júlio? Então, eu não quero correr esse risco, não. Vou parar aqui, tá bom, meu irmão? Brincadeiras à parte.